A gente fala agora a respeito do lactato, que também é conhecido como ácido lático, tá? O lactato, ele é produzido no organismo após a degradação da glicose, que a gente já comentou lá na introdução à bioquímica, que recebe o nome de glicólise, tá? Então, a quebra da glicose é chamada de glicólise, tá? E quando essa glicólise acontece sem oxigênio, tá? Em condições que a gente chama de anaeróbicas, o organismo produz o ácido lático, né? Produz o lactato. A concentração desse composto no nosso sangue, ela é chamada de lactatemia. É muito mais comum a gente ouvir falar em dosagem de ácido lático ou dosagem de lactato, tá? E por que a gente dosa uma substância que é produzida em situação de ausência de oxigênio, né? Então, como ela é produzida nessas situações, né, quando você tem baixa concentração de oxigênio no corpo, e aí exige esse metabolismo, não somente nessas vias, mas ela é principalmente formada dessa forma, ela consegue avaliar indiretamente eventos de acidose metabólica, né, depois de atividade física, ou situações de patologias onde você usa a via anaeróbica, né, como compensação por uma não oxigenação. Tá? Então, dentro do nosso corpo, a gente vai produzir mais lactato através de um esforço físico intenso, né? Ou em situações de acidose metabólica. Lembrando que essa acidose pode estar diretamente relacionada à atividade física, porém ela é transitória, mas pode ser recorrente em quadros de pessoas que não estejam oxigenando bem, né? Ou seja, se a taxa de oxigênio no organismo já não estiver boa, ela vai entrar em anaerobiose muito mais facilmente e aí acaba aumentando a produção de lactato, tá? Então, o lactato é formado principalmente após a quebra da glicose, né, nas condições anaeróbicas, e ele possui duas formas, né, que a gente chama de isômeros. O L-lactato, que é produzido dentro do organismo, pelo próprio corpo, né? E o D-lactato, que é produzido pelas bactérias do intestino, né? Na ausência de oxigênio, então elas conseguem fazer o que a gente chama de fermentação lática, tá? E somente o L-lactato, né, que é dosado nesse exame, porque não faz sentido você dosar aquilo que é metabolizado ou que é produzido, na verdade, por bactérias. Então, é somente a fração produzida no organismo, né, que é avaliada nesse exame aqui. Então, aqui a gente tem a via de produção do lactato, tá? Então, a fermentação lática, né, nos dois processos, seja pelas bactérias ou seja pelo organismo, ela é chamada dessa forma por produzir o lactato, e fermentação porque ocorre na ausência de oxigênio, tá? Então, a glicose, ela é quebrada, né? Na ausência de oxigênio, ela vai formar o lactato. Esse lactato, no músculo, né? Ele vai ser liberado na corrente sanguínea, né? E em um determinado momento ele vai ser captado pelo fígado e utilizado no processo de gliconeogênese. A gente também comentou a respeito da gliconeogênese, né? Que é uma nova formação de glicose, e é quando esse lactato ele é transformado novamente em glicose. Tá? Então, ele pode ficar concentrado na forma de lactato na corrente sanguínea ou ele pode ser captado e transformado em glicose. É claro que a via muito mais comum é justamente essa captação do lactato para ser convertido em glicose. É mais vantajoso para o nosso organismo e ele não vai ficar se acumulando no sangue em grande quantidade. Antigamente tinha uma associação tanto quanto errônea a respeito do lactato, que era a seguinte: acreditava-se que o lactato, né, era produzido quando o músculo estava em atividade em excesso, e sim, ele é produzido, né, na atividade física, ele é produzido e é liberado na corrente sanguínea, só que se achava que o lactato era responsável por aquela chamada dor do dia seguinte, né, da atividade física intensa, e não é. Existem outras causas para que essa musculatura fique dormente, dolorida, né, como o excesso de temperatura que atingiu um músculo, né, a sobrecarga mesmo de atividade física. Então, tem mais a ver com distensão da própria fibra muscular, né, com a atividade da própria fibra, do que em relação à concentração de ácido lático. Ela até aumenta durante a atividade física, mas ela reduz bastante depois desse evento. E a fadiga muscular ela acontece bem depois, então não dá para correlacionar uma coisa com a outra.